Diz assim, preste atenção: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mais uma vez: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Levante a tua Bíblia para cima, diga comigo: Senhor Jesus. Deixa eu falar agora. E a palavra, meditei na palavra, mas é agora. Por essa noite eu quero que você preste bastante atenção, para que você compreenda aquilo que foi lido. Porque muitos dizem o seguinte, que a reverência está somente no momento que você se coloca de pé, abre a Bíblia e faz a leitura. Mas a reverência é muito mais do que isso. É que na mesma Bíblia que você abriu, você fez a leitura, agora você possa abrir seus ouvidos para entender o que Deus está falando contigo. Aqui tem pessoas que Deus está me mostrando que você chegou aqui nessa noite frustrado. Tem pessoas aqui nessa noite que você está enfermo. Não era para você estar aqui. Tem pessoas que você não gostaria de estar aqui, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu não uso isso como jargão de pregador, não. Isso aqui estou dizendo porque Deus está trazendo a revelação para mim. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, que Amós, ele foi um homem chamado por Deus em um cenário de improbabilidade, um cenário bastante difícil. Ele está entre os profetas menores. No capítulo 1 do livro de Amós, você vai ver Deus demonstrando, exprimindo a sua indignação a 8 nações que ali o profeta Amós começa a descrever. Mas se eu fosse falar acerca dessas 8 nações ao todo, eu levaria muito tempo. Mas eu quero apenas falar de 2 nações, que é o contexto que o Senhor queria falar com aquelas 2 nações em específico. Primeiramente, a Bíblia nos fala que Deus ele escolhe para si uma nação. Qual era essa nação? A partir de Jacó, Deus faz de um homem se tornar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, milhares. Deus levanta por um homem uma grande nação. E Deus começa a proferir promessas a esta nação, dizendo: aonde vocês colocarem a planta de vossos pés, eu vou tenho dado. Bendito será o teu ventre, ou seja, bendito será os teus filhos, a tua descendência. Bendito será o teu armazém, onde vocês colocam o alimento, bendito será. Deus começa a fazer uma série de promessas ali em Deuteronômio capítulo 28. Mas para que essas promessas fossem cumpridas e aplicadas, fossem realizadas sobre a vida deste povo, era necessário que eles dessem ouvido à voz de Deus e obedecessem a sua palavra. Deus ele quer muito mais do que o seu povo. Deus ele quer muito mais que nós somente ouçamos, mas que nós pratiquemos a sua palavra. E a Bíblia fala que por muito tempo Israel, enquanto esteve na presença de Deus, irmãos, nação se levantava da direita, da esquerda, de frente a trás. Mas enquanto o povo estava pautado na palavra do Senhor, poderia se levantar nação que tivesse 20, 30, 40, 50 mil, não era palho para a nação de Israel. Sabe por quê? Porque quando o povo do Senhor tem compromisso de andar com ele, irmão, Deus anda ao lado deste povo. A nação poderia passar todo tipo de luta, poderia passar pelo estreito, poderia enfrentar um poder bélico militar muito maior do que eles. Só que isso não amedrontava Deus, porque na mão de Deus tinha todo o poder, tinha e tem. Quando as nações vizinhas se levantavam para enfrentar Israel, sabe o que acontecia? Eles saíram envergonhados, porque a mão de Deus estava sobre Israel. Enquanto eles estavam obedecendo a Deus, o Senhor estava com ele. A bênção de Deus estava sobre o povo. Mas chega um período, e não é uma vez, nem 2, nem 3 vezes, chega um período, por diversas vezes na história, o povo começa a se afastar de Deus. Como aquela vez que Jeremias no capítulo 18 vai ver um vaso na mão do oleiro na olaria, e de repente esse vaso que era tão belo, tinha forma, tinha estética, tinha aparência, ele se quebra na mão do oleiro. Aí o Senhor vai falar para Jeremias: este é o meu povo, eles estão quebrados. Ora, mas por que eles estão quebrados,
do Senhor, porque eles se afastaram das minhas palavras. E quando alguém se afasta da palavra de Deus, irmão, ele pensa que o caminho da direita e da esquerda, aquele que ele concluiu que é bom, ele pensa que é bom. Mas a Bíblia fala no livro de Provérbios que há caminho que aos nossos olhos parecem bons, mas no final é tristeza, é morte. Essa era a mesma situação em que o povo de Deus na época de Amós estava vivendo. Deus queria ainda continuar andando com este povo. Só que a Bíblia fala que Deus está exprimindo a sua indignação. Porque Israel e Judá são duas nações. Era para ser somente uma, só que ele se divide, reino do norte e reino do sul. Mas não quero entrar nesse mérito. Ele se divide, ainda são nação de Deus, ainda são povo de Deus, mas a Bíblia fala que eles estão afastados do Senhor. E por que eles estão afastados de Deus? Porque tudo aquilo que Deus proíbe, tudo aquilo que Deus reprova, eles estão fazendo ao contrário. Deus proibia que eles fossem adorar outros deuses pagãos. Deus proibia que eles fossem contra a falta de caridade. Deus queria que eles fossem caridosos. Deus queria que eles amassem uns aos outros. Mas a briga naquele tempo era para ver quem era maior, quem podia, aquele que era rico. Quanto mais ele tinha, mais ele queria ter. E Deus começa a usar a instrumentalidade do profeta Amós para dizer: vocês estão todo errado. Muitos naquele tempo poderiam se apoiar na ideia de que eles eram nação escolhida do Senhor, e que a mensagem de Amós não serviria para eles. A Bíblia fala que Deus tira Amós do pastoreio de ovelhas físicas. Ele pastoreava ovelhas físicas, cultivador de figueira brava. Deus tira ele do campo e leva ele para pregar nas nações. E Deus lhe entrega uma mensagem. E ele já sabia que o desafio era grande. Por quê? Porque quando a mensagem era dura, não tenha certeza, a parte majoritária não vai aceitar. Grande parte não vai aceitar. Por quê? Porque quando eu estou fazendo aquilo que é errado, pode ser errado, mas é prazeroso. Ninguém quer sair do prazer. Deus começa a usar o profeta Amós para dizer: olha, está tudo errado. O Senhor começa a trazer a sentença sobre essas 8 nações e também Israel e Judá, por causa daquilo que eles estavam fazendo. O versículo 3 do capítulo 3 do livro de Amós é um dos versículos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Deus vai dizer: podem porventura andar 2 juntos se não estiver de acordo? Irmão, esse verso tem uma profundidade muito grande. O que Deus estava dizendo naquele momento? Que o seu povo achava que estava andando com ele, mas as suas obras mostravam ao contrário. Para andar com Deus, eles precisam obedecer o quê? A palavra de Deus. Segura. Este é o pacto de Deus com aquela nação. Para vocês andar comigo, vocês não têm que obedecer minha palavra. Obedecendo minha palavra, vocês estão junto comigo em uma só comunhão. Não obedecendo minha palavra, vocês estão afastados de mim. Aí o Senhor traz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que não precisa de resposta. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? É uma pergunta retórica, mas se você quiser responder, você tem toda a liberdade. Consegue, irmão? 2 pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? A Bíblia fala que Deus é luz. A Bíblia fala que Deus é luz. E aqueles que não estão em Deus estão onde? Em trevas. Trevas e luz. Luz e trevas. Tem comunhão? Tem comunhão? Eles achavam, porque é o seguinte, eles achavam que pelo fato de Deus engrandecer eles, que pelo fato de Deus entregar por muitas vezes bênção para eles, que é o que está acontecendo hoje em dia, mas já vou começar a pregar. Eles achavam que pelo fato de eles terem vencido muitas guerras, vencido muitas batalhas, eles pensavam que por Deus ter dito a Abraão, Isaac e Jacó que eles seriam uma grande nação, que a bênção de Deus estaria sobre eles, sobre a descendência, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos. Eles achavam que eles já não podiam mais ser repreendidos. Eles achavam que eles eram perfeitos. Eles achavam que Deus amava eles, mesmo eles tendo pecados, mesmo eles tendo falhas, mesmo eles cometendo todo tipo de pecado. Eles achavam isso. Tanto que quando o profeta Amós começa a pregar em Betel, lá em Betel estava o que? Um sacerdote.
Sabe o que era um sacerdote naqueles tempos primórdios? Era como se fosse um pastor. Amós começa a trazer uma mensagem de cobrança. Deus estava cobrando. Aí Amazias se levanta dizendo: vidente, profeta, não profetiza aqui, mas profetiza de onde você veio. Se você quiser pregar essa mensagem aqui, não prega aqui, prega de onde você veio, porque essa mensagem aqui não vai ser recebida. Sabe o que Amós ele vai dizer? Sabe o que ele vai enfatizar? Ei, Amazias, você é sacerdote, mas é o seguinte: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era pastor, cultivador de figueira brava, mas o Senhor me tirou após o rebanho, Deus me tirou após o cultivo, e me disse: vai, prega e fala. Estava naquele momento enfatizando que a mensagem que ele estava espalhando não era dele, mas era de Deus. O fato daquele povo não aceitar a mensagem não significava que ela era verídica, que ela era verdadeira e que ela vinha do trono. Deus estava cobrando aquele povo. Eles pensavam que conheciam a Deus. Eu posso mostrar para você na vida que eles pensavam que conheciam a Deus. No capítulo 5, no versículo de número 21, o livro vai nos descrever que eles faziam sacrifícios a Deus. Você acha que eles haviam se afastado totalmente? Que eles disseram consigo: nós não servimos mais o Deus de Israel? É isso mesmo que eu declaro? Não. A Bíblia fala que eles continuavam com seus rituais, com seus ritos, com seus cultos. Eles estavam do outro lado, aí de repente estavam com Deus. Estavam lá e cá e lá. Eles estavam meio termo. Estavam do outro lado e estavam com Deus. Faziam todo tipo de coisa que vinha na mente deles, praticavam. E chegavam até Deus e começavam a apresentar sacrifício. Chegavam até o Senhor, pelo intermédio do sacerdote. O sacerdote apresentava o holocausto, oferecia a Deus. Será que Deus estava aceitando? Será que Deus estava aceitando esta suposta adoração? Este culto? Capítulo 5, versículo de número 21. O Senhor vai dizer dessa maneira, preste atenção: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes. A palavra aborreço aqui, ela vem do hebraico, uma palavra chamada sani. Será que é aborrecer? Será que Deus aborrece? O que é a palavra sani? Odiar. Deus não aborrece, porque aborrecer traz a ideia de tristeza, mas Deus não se entristece, somente Deus odeia. Irmão, naquele momento, diante da situação, o cenário que Israel estava, o povo estava, eles faziam todo tipo de pecado, praticavam muitos pecados e chegavam até Deus e diziam: Deus é bom, nós somos a nação prometida. Apresentar oferendas a Deus, holocaustos a Deus, cultuavam a Deus, mas Deus estava dizendo: eu odeio, eu reprovo, eu não aceito. Nós poderíamos trazer a todo este contexto o verso que nós lemos como tema principal. No capítulo 4, no versículo de número 12, vai dizer: Amós, através da mensagem do Senhor: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eles eram soberbos, já não bastasse pecar, eles eram soberbos, não aceitavam a mensagem. Diziam que conheciam a Deus quando não conhecia. Deus estava dizendo que não conhecia. Eu te digo uma coisa, meu irmão: para conhecer uma pessoa, a melhor forma de você conhecer uma pessoa é qual? É você olhando para ela? É você vendo o louvor dela? É você vendo a pregação dela? É você vendo se ela fala bonito, tem eloquência na pregação? Não. A melhor forma de você conhecer uma pessoa é andar com ela. Sabe como eu conheço a Deus? Andando com Ele, meus irmãos. Andando com Ele. A mensagem de Amós se resumia na preparação daquele povo. Eles cultuavam, diziam que serviam a Deus, consideravam preparados, mas a mensagem do Senhor veio: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Deus da nação de Israel é o Senhor Jeová, é Yahvé, é o nosso Deus. A Bíblia fala que essa profecia, essa pregação, ela foi cerca de 760 a 800 anos antes de Cristo. Preste atenção aqui comigo para você entender. Deus concede ao povo, depois da mensagem, oportunidade e tempo. Em toda a história, quando Deus ele traz algo, quando Deus fala que vai fazer, primeiro ele dá esse tempo para a pessoa se preparar, para a pessoa se arrepender. E a Bíblia fala que este povo tinha tempo de sobra.
Irmãos, quase 800 anos antes da volta de Cristo, o povo tinha tempo para se preparar. Amós pregou, aí daqui a pouco diminuiu, ficou 700 anos, daqui a pouco 600, 500, 400, 300, 200, 100 anos. Aí de repente, nas terras áreas da Palestina, em Belém da Judéia, o anjo Gabriel vai aparecer para Maria e dizer: salve agraciada, do teu ventre mesmo sairá aquele que salvará a nação de Israel, do teu ventre sairá aquele que liderará Israel, que salvará a alma de todos aqueles que se arrepender, e o nome dele será maravilhoso, o nome dele será Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele nasce, aí de repente com aproximadamente 30 anos de idade, Jesus, depois do capítulo 4, a Bíblia fala que ele começa a passear, a andar pelo mar da Galileia, e começa a trazer uma mensagem. Que mensagem é essa? Ela não era aceita pela maioria, assim como a mensagem que Amós também não foi aceita no tempo dele. Ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque a chegar o reino do céu. Deus naquele momento estava apresentando um reino que viria em breve, mas para entrar neste reino precisaria do arrependimento, da mudança. Olha que interessante, o povo do Senhor era o povo de Israel, eram os judeus, 800 anos para se preparar. João ele enfatiza no capítulo 8, Jesus ele começa a apresentar o motivo pelo qual ele veio. Irmão Samuel, por que você está falando de Jesus? Por que você está falando de Jesus? Quem que era o Deus de Israel? Quem que era o Deus do povo? Era Yahvé, era o Senhor Todo-Poderoso. Quem que era Jesus, irmão Samuel? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Poucas pessoas. O Verbo era? No versículo 14, ali de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Irmão, Jesus, Deus desceu na terra. Deus desceu na terra depois de 800 anos para encontrar com um povo que era seu. Lá vai Jesus em direção aos judeus. Lá vai Jesus em direção ao povo. Até porque Amós havia dito para eles se prepararem. Eles tiveram tempo, tiveram oportunidade. Deus desceu na terra e está indo em direção ao seu povo. Com certeza eles tiveram oportunidade e tempo e estão preparados. Mas a Bíblia fala que João no capítulo 8 vai dizer que quando Jesus começa a pregar dizendo: vós sereis meus discípulos se permanecerem nos meus mandamentos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí começa a estreitar. Por quê? Porque alguns começam a dizer: peraí, o Senhor está dizendo que seremos livres se conhecermos a verdade? Nós nunca fomos escravos de alguém, como o Senhor está dizendo que nós seremos livres. Aí Jesus ele vai começar a apertar um pouquinho mais. Vai começar a apertar um pouquinho mais. Ele vai dizer: todo aquele que comete, pratica, anda no pecado é escravo do pecado. Aí começou a estreitar para os judeus. Eles não estavam aceitando a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque eles não estavam reconhecendo a voz de quem estava falando com eles. Porque não estavam conhecendo a voz de quem estava falando com eles. Porque para conhecer a Deus tem que andar com Deus. O Senhor trouxe essa mensagem outra hora. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Israel dizia consigo: nós andamos com Deus, oferecemos sacrifício, cultuamos a Deus. O Senhor estava dizendo, estava falando com eles. Deus estava na frente deles. Eles não conheciam, não se prepararam. Tiveram tempo, mas não se prepararam. Quando Jesus ele cita o seguinte trecho: antes que Abraão fosse, eu sou. Sabe o que os judeus fazem? Pegam pedras para lançar em Jesus. Diziam que conheciam a Deus, mas queriam matá-lo. Em certo momento do diálogo com Jesus, com o seu povo, Jesus vai dizer: vós não aceitar, vocês não conseguem entender a minha palavra, porque a minha palavra não pode entrar em vocês. Jesus vai dizer: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vejo um novo pacto de Deus quando o Senhor estabelece a igreja sobre a face da terra. Em Atos capítulo 2, um povo é levantado, não somente agora composto por judeus, ou talvez argentinos, ou americanos, ou africanos. Eu começo a ver um povo de todas as tribos, povos, línguas,
línguas, tribos e nações. Eu começo a ver muitos povos se reunindo como igreja, porque aquele que aceita Jesus, ele se torna igreja. Eu vejo uma promessa que o Senhor faz em João capítulo 14, onde ele diz: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou ter dito, pois eu vou preparar os lugares. E se eu for, eu voltarei outra vez para vós, para vos levar para mim, para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus estava dizendo: se eu for, eu voltarei. Irmão, segura. Ele foi, irmão. Em Atos capítulo 1, vai dizer que Jesus dá nas últimas instruções aos discípulos: 2 varões de branco se colocam à direita e à esquerda de Jesus. Jesus é levado aos céus. Os 2 varões de branco vão olhar aquelas pessoas que estão olhando, talvez surpresas, admiradas, vão dizer: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima? Esse Jesus mesmo que esteve na terra, passeou, pregou, curou, libertou, trouxe a mensagem do arrependimento. Ele voltará, assim como vocês estão vendo para o céu. Irmão, tem uma notícia para você. Jesus deixou uma promessa que ele viria, que buscaria um povo que era seu. Que maravilha, irmão Samuel. Então, é hoje que aceito Jesus. É hoje que eu entrego a minha vida para Jesus. Espera aí. Muitos pensam que para encontrar com Deus é a mesma coisa de se encontrar com um amigo, se encontrar com um conhecido. Eu vou do jeito que eu estou, está tudo tranquilo. Se as pessoas não respeitarem mesmo as autoridades hoje em dia, quanto mais se respeitará Deus. Eu começo a ver a grandiosidade de Deus, o tamanho de Deus, aquilo que Ele é, o que Ele representa. Eu começo a dizer: Senhor, se não for a tua misericórdia, ninguém entra no céu. Aí de repente começa a surgir um povo dizendo hoje em dia: Deus aceita nós do jeito que nós somos. Espera aí. Mateus capítulo 11, versículo 28, vai que Jesus está dizendo ao povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Observe, eles estavam cansados e oprimidos. Ponto final, é isso que Jesus disse? Ele diz: não, eu vos aliviarei. Eu tirarei o vosso peso, o peso do pecado que vocês sentem. Eu vou aliviar, eu vou tirar. Eu vou tirar essa fadiga, eu vou tirar a opressão que o inimigo causa nas nossas vidas, por vocês praticarem o pecado. Venham até mim do jeito que vocês estão, mas mudem, transformem. Eu vou os libertar. É isso que Deus está dizendo. É do jeito que está, mas não permaneça. Porque para pecar com Deus precisa ter uma transformação de personalidade, transformação de vida. Jesus pode fazer muita analogia. E uma das analogias que Jesus faz, que eu acho uma das mais lindas da Bíblia Sagrada, é Mateus capítulo 25. Sabe o que diz lá? 10 virgens e um noivo. Sabe o que representa a virgindade? Pureza, santidade. Essas virgens precisariam ter essa pureza. Eu não quero entrar aqui na analogia que Jesus faz, fazendo a comparação ao casamento judaico que ele fez. Eu não quero entrar nisso, mas eu quero te explicar, ir ao ponto. Jesus apresenta 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, ou imprudentes e imprudentes. Elas tinham um compromisso marcado. Elas sabiam que o noivo havia de vir a qualquer momento. Elas não sabiam a que momento ele viria, mas ele chegaria. Mas para encontrar com ele, de que maneira elas precisariam estar? Que maneira? Elas tinham que estar conservada a sua pureza. Elas carregavam consigo como se fosse um lampião, uma lamparina. E nessa lamparina existia uma vasilha que era carregado o azeite ali. Se não tivesse o azeite, o fogo acabava e ficava apagado. Não apagava se tivesse o azeite. Elas precisariam daquela lamparina, lampião, para iluminar o caminho até o encontro com o noivo. Se não tivesse, não estariam preparadas. A Bíblia fala, meus irmãos, que estas 10 virgens representam quem? A igreja. Quem que é o noivo? É Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o recipiente do Espírito Santo. Para a gente ser a luz, como João Batista foi a luz e iluminava o mundo. Era a luz. Como a Bíblia vai falar, ele não era a luz, mas testificava na luz. Para a gente iluminar no mundo em trevas, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Para a gente se encontrar com o noivo que virá, nós precisamos
do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos da pureza. Muitos pensam, vamos encontrar com o Senhor porque Ele é amor. A Bíblia apresenta 4 Tiagos no Novo Testamento, 4 Tiagos, explicitamente. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Tadeu ou Zebedeu, Tiago menor e Tiago, irmão de Jesus. Você conhece a carta de Tiago? Quem conhece a carta de Tiago aqui? Sabe quem escreveu aquela carta? O irmão de Jesus. O irmão de Jesus, o conteúdo da mensagem, a maioria não suporta, não aguenta. Tiago, algum tempo depois que Pedro ele sai da igreja em Jerusalém, Tiago ele se torna um dos pilares. Tiago hoje em dia teria os títulos máximos da igreja. Ele seria um presbítero, um apóstolo, ele seria tudo. Imagine Tiago entrando aqui dentro dessa congregação, o Estação Araucária nessa noite. Ele começa pregando uma palavra pastoral da seguinte maneira: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade comum da inimizade contra Deus? Peraí, vocês querem encontrar com Cristo, querem encontrar com o noivo, mas vocês acham que sendo amigo do mundo, praticando o que o mundo pratica, falando como o mundo fala, se vestindo como o mundo se veste, vocês estão prontos para encontrar com Cristo? Este tema da mensagem, Amós capítulo 4, versículo de número 2, ela é antiga, mas também é atual. Ela se aplica a mim e à tua vida. Preste bastante atenção, nos tempos que nós estamos vivendo, tem sido pregada uma mensagem, conhecida por muitos como hipergraça, libergraça, que diz que Deus te aceita da maneira que você é. Eu quero afirmar e declarar para você nessa noite: se Deus nos aceitasse da maneira que nós somos pecadores, tendenciosos ao pecado, que ama o pecado, que pratica a carne grita pelo pecado, se Deus nos aceitasse dessa maneira, não precisaria de cruz, não precisaria de evangelho, não precisaria de sacrifício. Mas se um dia Deus lá do céu ofereceu o seu único filho para perdão do pecado de toda a humanidade, é porque necessita a minha vida, a tua vida ser mudada diante do Senhor. É interessante que eu vejo que muitos dizem: eu quero ir para o céu. Só perguntar aqui nessa noite: quantos querem ir para o céu? Todo mundo quer ver? Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Todo mundo quer ir para o céu. Mas ir para o céu não é somente uma escolha, é também uma mudança de vida. É uma mudança de comportamento, meus irmãos. Tem pessoas que dizem: eu não quero ir para o inferno. Eu também não quero. Mas muitos vão ir mesmo sem querer, porque acham Deus um Papai Noel, um garçom que vem à igreja e diz: eu quero isso, quero aquilo outro. Não preciso servir, mas quero isso, quero aquilo outro. As pessoas chegavam até Jesus querendo cura, querendo ser levantado da cadeira de roda, querendo uma porta aberta, mas quando Jesus falava acerca da salvação, essa mensagem não é para mim. Aí muitos dizem, afirmam: eu quero ir para o céu, estou preparado para encontrar com Deus. Só que a Bíblia nos apresenta um padrão de alguém preparado, e este padrão é uma igreja que já se absteve do pecado, uma igreja que outra hora falava como o mundo, vivia no Egito, tinha um comportamento do Egito, mas no tempo atual ela é lavada, remida pelo Espírito Santo, ela é cheia, ela é selada, ela tem o poder de Deus, ela é luz, ela não é trevas, ela não é ruína. Uma coisa mais interessante e preocupante que eu vejo também é que mesmo pregando, Amós não obteve muito sucesso na sua pregação, porque talvez foram 10, 20, 30 que aceitaram a sua mensagem. Passou-se o tempo e a Bíblia fala que Jesus está passeando pela Galileia, está pregando, e muitos não aceitaram, a maioria não aceitaram. Jesus ele desce na terra como Deus, começa a pregar e o povo não aceita. Nós pregamos no século presente, século 21, e as pessoas não aceitam, porque olha na ótica humana, quem está pregando é um jovem, quem está pregando é este homem, quem está pregando é esta mulher, quem está pregando é uma criança, e não reconhecem que a mensagem é verídica, a mensagem é salvífica, a mensagem é verdadeira e do trono.
céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O fim. Glória a Deus. Ô, glória. João vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá, até mesmo os soldados romanos que os transpassaram. E olha o que ele vai dizer: e as tribos da terra se lamentarão. Quer fazer aquele chumbo hoje? Quer levantar a vista hoje, irmão? Não é para o pregador que você tem que abaixar a cabeça, o pastor. É para Deus reconhecer que eu sou pecador, eu sou um trapo. Deus, eu sou dependente da tua misericórdia, me perdoa. Não precisa você abaixar a cabeça do pregador. É para Deus. Arrependa do pecado, arrependa da vaidade, arrependa do adultério, arrependa de tudo. Volte para Deus, esteja preparado. Como Deus trouxe pão para Elias quando ele estava naquela situação, ele disse para Elias: Elias, come, porque a tua caminhada ainda será longa. Nesta noite Deus está trazendo revestimento, poder do céu, pelo poder da palavra. Ele está dizendo: caminha, persevera, insiste em meu irmão. Aleluia. Tem surgido por aí uma falsa teologia que diz: uma vez salvo, sempre salvo.